Para entendermos essas duas situações, o que nós temos? Nesse caso, nós temos um campo magnético e o momento de dipolo, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo magnético. Nesse caso aqui, é ao contrário. Eu tenho o campo magnético e a orientação do momento de dipolo magnético é oposta ao do campo magnético. Ou seja, a energia associada a esta situação aqui, onde nós temos o alinhamento com o campo magnético externo, essa energia é a menor possível. E o sistema há de preferir escolher esta energia aqui, né? Muito bem. Então, nós temos momentos de dipolo orientados com o campo e momentos de dipolo não orientados com o campo. Então, vamos analisar as probabilidades, ou seja, vamos analisar em primeiro lugar qual a probabilidade de eu encontrar um momento de dipolo com esta orientação aqui. Ora, a probabilidade, vamos chamar de P+, já que eu estou falando da energia mais μ0b, P+ é igual a E elevado a menos E dividido por Kt dividido por Z. Essa expressão aqui é bastante geral, então eu vou utilizá-la nos dois casos, né? P+, portanto, é igual a essa energia mais aqui. Conclusão é que P+ é igual a E elevado a menos μ0 vezes B dividido por Kt dividido por Z. Tenho sempre que levar em conta aqui a função de partição, né? Ora, P-, por outro lado, é igual a E elevado a menos energia, mas energia agora é com o sinal menos. Então, P- é E elevado a μ0 vezes B dividido por Kt dividido por Z. Muito bem. Ora, o que nós estamos aqui percebendo é que é muito mais fácil você encontrar um momento de dipolo orientado com o campo magnético, que tem a mesma direção e sentido do campo magnético, do que no sentido oposto. Porque aqui eu tenho E elevado a um número positivo e aqui eu tenho E elevado a um número negativo. Consequentemente, o que eu tenho é que P+, né, é menor do que P-. Por quê? Esse é o estado fundamental, né? E o sistema prefere realmente esse estado fundamental. Uma outra coisa que é interessante, né, a gente observar, né, é que quando eu considerar temperaturas muito altas, né, quando eu considerar temperaturas elevadíssimas, o que nós podemos prever? Se eu tomar T tendendo a infinito, isto aqui tende a zero, eu vou encontrar então que a temperaturas muito altas, P+ é aproximadamente igual a 1 sobre Z. E P-, vamos olhar P-, P- é aproximadamente igual, temperatura alta, esse é zero, P- é aproximadamente igual a 1 sobre Z.
Ou seja, se a temperatura aumentar muito, eu vou encontrar com igual probabilidade, orientado com o campo magnético, com a mesma direção e sentido, e o outro caso. Ou seja, quando a temperatura é muito alta, eu encontro um para cima, outro para baixo, outro para cima, um para cima e outro para baixo, né? De forma que eles são encontrados praticamente igual número, digamos assim, né? Porque a probabilidade é a mesma para encontrar para baixo ou para cima. Conclusão, essa é a situação na qual a magnetização, né, é igual a zero. Ora, vamos agora considerar o caso, né, em que a temperatura tende a zero. Se a temperatura tende a zero, isso aqui tende a infinito, e a probabilidade, portanto, para temperaturas muito baixas, né, tendendo a zero, quando a temperatura tende a zero, este valor aqui tende a infinito. E, portanto, nesse limite, né, de T tendendo a zero, P mais tende a zero. E, vamos ver daqui a pouco, né? Claro que aqui, P menos, esse termo tende a infinito. Mas esse aqui de baixo, nós veremos daqui a pouco, também tende a infinito. Vamos mostrar então que nesse caso, no limite quando T tende a zero, P menos tende a 1. A probabilidade é igual a 1 de você encontrar o momento de dipolo com a mesma orientação e com o mesmo sentido do campo magnético. Então, nessa situação, a previsão é a seguinte: quando T tende a zero, todos eles estão orientados, né, para cima. Ora, se eu tenho as probabilidades, né, ainda preciso, para encerrar esse assunto, né, sobre as probabilidades, preciso encontrar Z. Z é encontrado assim: P mais P menos é igual a 1. Ou seja, eu vou encontrar ou numa situação ou na outra, com certeza, né? Então, a soma das probabilidades é igual a 1. Ora, daqui eu concluo, né, que Z é igual a E vezes menos μ0 vezes B sobre Kt, né, mais E elevado a μ0 vezes B sobre Kt. Essa função 1 aqui é a função 2 vezes, né, cosseno hiperbólico de μ0 vezes B sobre Kt. Portanto, agora eu tenho a expressão para as probabilidades, né? Em resumo, P mais é igual a E elevado a menos μ0 vezes B sobre Kt, dividido por 2 vezes cosseno hiperbólico de μ0 vezes B sobre Kt, e P menos é igual a E elevado a μ0 vezes B sobre Kt, dividido por 2 vezes cosseno hiperbólico de μ0 vezes B. Eu tenho as probabilidades. Então, agora a pergunta é: qual o valor médio de μz? Qual o valor médio de μz? Eu tenho aqui duas possibilidades, né? Então, o valor médio de μz, né? Ora, o valor médio de μz, em primeiro lugar, eu tenho a situação na qual eu tenho o μz positivo. μz positivo é μ0, né? Então, μ0, né, vezes P menos. Finalmente, eu tenho um μ0 negativo, que é essa situação aqui. Então, eu tenho menos μ0 vezes P mais. Ora, com isso, eu posso encontrar o
valor médio de μz, que é dado por μ0. Agora vamos olhar para as expressões, para P mais e P menos. Em primeiro lugar, aqui eu tenho 2 vezes cosseno hiperbólico de μ0 b sobre kt. Na realidade, aqui eu tenho μ0b sobre kt, né? Como tenho aqui acima. Então, cosseno hiperbólico de μ0b sobre kt, vezes, agora aqui eu tenho P menos é e elevado a μ0 vezes b sobre kt, menos e elevado a menos μ0 b sobre kt. Eu tenho aqui, então, expressão para o valor médio do momento de dipolo magnético. Estou calculando o valor médio da componente Z do momento de dipolo magnético. Ora, quem é essa função aqui? Essa função aqui é 2 vezes seno hiperbólico de μ0b sobre kt. Portanto, a conclusão é que o valor médio da componente Z do momento de dipolo magnético é igual a μ0 vezes tangente hiperbólica de μ0 vezes b sobre kt. E é fácil. Agora, digamos que se você tem N desses momentos de dipolo, poderíamos pensar, então, ou na magnetização por volume. O fato é que a magnetização, digamos, se for por volume, é igual a N sobre V, vezes o valor médio de μz. Portanto, ela é igual a N sobre V, vezes μ0, vezes a função tangente hiperbólica de μ0 vezes b sobre kt. Ou seja, a magnetização, nesse caso, de novo, né, a magnetização depende do campo magnético aplicado e depende da temperatura. Nós já analisamos o que acontece, né, para altas temperaturas, né, mas é fácil ver que para altas temperaturas a magnetização tende a zero. Para baixas temperaturas, a magnetização tende a este valor aqui. Por quê? Para baixas temperaturas, aqui eu estou falando de tangente hiperbólica de infinito, que é igual a 1. Né? E para altas temperaturas é fácil verificar que no limite em que t tende a zero, eu vou calcular a tangente hiperbólica de zero, que é zero, que assume o valor zero, que é exatamente o que a gente esperava.